Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa, nas turmas do EJA, fase 1 e 2. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, professora de língua portuguesa. E hoje nós teremos a nossa quinta aula, que tem como tema nome, sobrenome e apelido. Vamos lá. Todo mundo tem um nome, né? Todos nós temos um nome. Desde que nascemos, o pai vai, registra e coloca um nome. Às vezes um nome que a gente gosta, outros a gente não gosta muito, mas é o nosso nome, é o que vai nos identificar para o resto da vida, né? Quais letras são usadas na escrita do nome das pessoas? Na aula passada, nós vimos que existem as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Então, para escrever nome de pessoas, são usadas letras maiúsculas, não é isso? Então, será que é só em nome de pessoas que nós usamos a letra maiúscula? Não, nós usamos também em nome de lugares, em nomes de ruas, em nomes de livros, em nomes de rios. Aí nós usamos as letras maiúsculas, porque são nomes próprios. E qual a importância de termos nome e sobrenome? Será que é importante a gente ter sobrenome ou só o nome já era o suficiente para identificar a gente? Já pensou se tivesse um monte de Maria numa sala de aula? Como é que um professor ia conseguir identificar quem era Maria? Maria, filha de José. Maria, filha de Joaquim. Ficaria difícil para o professor, além de ter que ter um sobrenome, e às vezes o sobrenome das Marias, às vezes acontece em ser igual Maria José da Silva, tem várias, aí a gente vai tentar identificar pelo nome do pai. Então o sobrenome é muito importante, é a família, é a nossa origem, vem do nosso sobrenome, não é isso? E onde é que a gente consegue observar a necessidade de termos esse nome e esse sobrenome? Onde é que existe esse registro? Quando a criança nasce, os pais vão ao cartório, registra a criança, dá um nome à criança e o sobrenome da família. Em que momento nós escrevemos o nosso nome? Em vários momentos em nossa vida. Para assinar uma ata de uma reunião, para assinar uma prova, para assinar uma documentação. Então, esse nome é que vai nos dar a garantia de que determinadas coisas foi comprada por nós ou que nós vendemos determinada coisa, não é? E você conhece a história do seu nome? Geralmente todo mundo tem uma história no nome. Ou era o filho de uma amiga que tinha esse nome, aí eu coloquei no meu filho. Era a prima de alguém que você achava um nome muito bonito e colocou, era o nome da minha mãe, o nome do meu pai. Geralmente o nome sempre tem uma história, né? E qual é a importância de ter o nome e o sobrenome? Como eu já disse, desde o nascimento, a nossa identidade, cidadão e cidadã civil, é provido de direitos e de deveres. Então, a gente tem um nome, um sobrenome e nós temos nossos direitos e deveres. Então, nós temos algumas documentações que nós temos que ter para nos identificar durante a vida. O primeiro documento permanente que nós temos é o registro de nascimento, onde vai constar a data que você nasceu, o nome do pai, o nome do avô, o nome da mãe, o nome da avó, o nome do pai, da mãe e da mãe do pai. Sempre vai ter que ter o nome de todos os dois avós, não é isso? E às vezes, quando é mãe solteira, ela registra o filho só como filho dela. E depois nós temos que ter um documento de identidade para nos identificar quando a gente vai fazer uma matrícula na escola, numa faculdade, quando a gente vai se inscrever para conseguir uma casa e várias coisas do nosso dia a dia, nós temos que mostrar essa identidade, identificar. E essa identidade, ela tem que ter a nossa foto e as informações também da data de nascimento, nome da mãe, nome do pai,
quando foi tirada essa identidade, o CPF, são documentos necessários para que as pessoas tenham seus direitos e deveres cumpridos, né? Aí vamos ver aqui, o título de eleitor é outro documento que nós temos que ter a partir dos 16 anos. Nós tiramos esse documento para nos dar direito a votar, a escolher o nosso representante no Congresso, na política, né, que vai nos representar. E em que momento nós escrevemos o nosso nome? Olha, para assinar um documento significa autenticar. Essa autenticação, ela é feita nos cartórios. Nós vamos ao cartório, assinamos uma ficha de 2, 3 vezes para mostrar como é a nossa assinatura. E quando a gente vai vender um carro, vai vender uma casa, vai vender um terreno, nós temos que ter essa autenticação. Então a gente abre essa firma, abertura e reconhecimento de firma, para que no cartório reconheça a nossa assinatura. Então nós temos, na matrícula da escola, temos que também escrever o nosso nome, nos contratos, nas atas, na identificação eleitoral, quando a gente vai e vota, mas tem que assinar o nosso papelzinho lá, que foi você que votou. Nos currículos, no ponto de trabalho e nos documentos pessoais. A nossa assinatura é muito importante. Então, numa ficha de dados pessoais, você tem que colocar o nome completo. Botei aí, Ana Maranhão de Araújo. Ana é o nome, Maranhão de Araújo, sobrenomes, data de nascimento em que a pessoa nasceu, o nome da mãe, o nome do pai, que também tem nome e sobrenome. Natural de onde? Da cidade em que você nasceu. Foi em Recife, foi em Paulista. E a unidade federativa é o estado em que você nasceu, nesse caso, Pernambuco. A nossa nacionalidade é brasileira, quem nasce na Inglaterra é inglesa. O bairro onde você mora, a cidade onde você mora, a rua, veja que o nome da rua está com letra maiúscula também, não é isso? O telefone e um e-mail. Escreva seu nome e sobrenome. Eu coloquei o meu nome, Rosélia Cavalcante. Qual é a letra inicial do seu nome e do seu sobrenome? O meu nome começa com a letra R e o meu sobrenome começa com a letra C. Lembra que nós vimos que o alfabeto tem 26 letras e 5 vogais. Aí, qual é a letra final do seu nome? A letra final do meu nome é a letra A, que é uma vogal. E quantas sílabas tem seu nome? Rosélia. 4 sílabas. Quantas vogais tem seu nome? O, E, I, A. 4 vogais. Escreve o nome de uma pessoa que você conheça, começando com a letra do seu sobrenome. A letra do meu sobrenome é C. Então eu escrevi a palavra Carlos, que pode ser também Camila, pode ser Carolina, não é isso? Então aqui eu botei uma música de Tom Jobim, para você ver. Gente tem sobrenome, o nome dessa música chama-se Gente Tem Sobrenome, é de Tom Jobim. Todas as coisas têm nome. Casa, janela, jardim. Coisas não têm sobrenome. Você nunca ouviu ninguém. O nome daquela janela é Janela da Silva. Não tem, né? É janela. Cadeira é cadeira. Coisas não têm sobrenome, mas a gente, sim. Todas as flores têm nome, Rosa, Carmélia e Jasmim. Flores não têm sobrenome, mas a gente, sim. O Chico é Buarque, Caetano é Veloso. O Ari foi Barroso também. E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado, tem outro que é o Jorge Ben.
Quem tem apelido, que também muitas pessoas têm, por exemplo, Maria, muita gente chama Lia, não é isso? José, muita gente chama Zé. Severino, muita gente chama Bill. Esse é o apelido das pessoas. Não é aquele apelido pejorativo que as pessoas colocam, mas apelido que muitas vezes é colocado para o irmão caçula, não é? Quem tem apelido, Dedé, Zacarias, Mussu e a Fafá de Belém. Tem sempre um nome e depois do nome tem sobrenome também. Porque eles têm um nome, Fafá de Belém, ela tem um nome e tem um sobrenome também. E Dedé também, Renato, Dedé também tem um nome e tem um sobrenome. Mussu também. Todo brinquedo tem um nome. Bola, boneca e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente, sim. Renato é Aragão, o que faz a confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que era de Moraes. E o Tom, brasileiro, é Jobim. Veja que aí é um poema também cantado, que tem o nome de algumas pessoas, o sobrenome de algumas pessoas e o apelido de algumas pessoas. Não é isso? Notem que os nomes das pessoas todos estão escritos com letra maiúscula. Notem também que as palavras que estão iniciando os versos também são com letra maiúscula. Vamos ver agora. Quais os sobrenomes e os apelidos do poema acima? É um poema devido à estrutura em que ele foi escrito. Ele foi escrito em versos, em estrofe, tem rimas. Então ele é um texto diferente de um texto narrativo que nós já vimos em outras aulas. Então, sobrenome, nós temos Buarque, que é de Chico, Veloso, que é de Caetano, Barroso, Amado, de Jorge Amado, Bem, de Jorge Bem, Jobim, de Tom, Moraes, de Vinícius, Aragão, de Renato, e Charles, de Charlie. Temos o apelido de Desdé, Zacarias, Mussu, Fafá de Belém e Carlitos. Podemos considerar o texto acima, esse texto, esse poema que nós vimos. O texto é uma narrativa em que tem personagens, tem o lugar onde acontece o fato, tem as ações dos personagens. Será que é o texto acima? É uma narrativa? Será que ele também é verbal ou nominal? Ou verbal ou não verbal? Seria o que verbal? Aquele que tem as palavras. E não verbal é só as imagens, como nós já vimos. Então, ó, podemos considerar o texto uma narrativa? Não, ele não é uma narrativa. Ele é um poema cantado. O texto acima é verbal ou não verbal? É verbal, tem as palavras, tem o nome das pessoas, o apelido da pessoa, o sobrenome da pessoa. Então, o que seria um texto literário? É o texto que nós acabamos de ler, esse texto de Tom Jobim, o nome das pessoas. Então, veja mesmo, esse texto é literário porque ele funciona uma função estética, a maneira dele foi escrito, em versos, com rimas. Ele tem uma função de entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. É um livro que a gente lê, umas poesias que a gente vê, é a música. E os não literários são aqueles textos do dia a dia que é utilitário para a gente, um bilhete, aquele que serve para informar, uma bula de remédio, uma conta de energia, uma notícia de jornal. Esses são não literários. E o literário é aquele que tem a função estética. Então, o texto, pessoas têm sobrenomes, é literário ou não é literário? É um texto, sim, é uma poesia. As poesias são textos literários. Vamos ver agora outro texto. Mulher de 81 anos fica ferida em acidente em escada rolante em shopping no Recife. Uma mulher ficou ferida em um acidente em uma escada rolante no shopping Tacaruna, em Santo Amaro.
na área central do Recife, no início da tarde desta segunda-feira. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a vítima tem 81 anos e levou uma queda. O shopping informou que a mulher usa prótese em uma perna. Essa fonte dessa notícia foi do G1, no dia 4/4. E vamos ver, será que o texto acima que fala do acidente que aconteceu com essa senhora é um texto literário ou não literário? Ele tem alguma estrutura estética, alguma coisa assim? Podemos considerar também uma narrativa? E se ele for uma narrativa, quais são os elementos dessa narrativa que esse texto tem? O texto tem elementos que torna literário e elementos não literários? Então vamos ver. Olhe, o texto acima, ele não é literário. Ele é um texto que é uma notícia que está informando de um acidente que aconteceu. E quais são os elementos que nós temos nesse texto? Ele é narrativo? É, porque ele conta uma situação que aconteceu. Agora, tem textos narrativos que são literários. As fábulas são literárias, são narrativas, mas são literárias. Quais são os elementos narrativos que nós temos nesse texto? Nós temos as personagens, a senhora que caiu da escada, temos quando aconteceu e onde foi que aconteceu. E tem algum elemento que o torna literário? Não. Ele não tem elemento literário. Ele não tem a função de distrair, de divertir. Ele tem a função de informar. Então, os elementos não literários, sim, pois tem a função de informar. A linguagem é objetiva, é uma notícia. Então, esse é um texto narrativo, mas ele é um texto narrativo que não é literário. É um texto narrativo informativo, que ele fala sobre uma notícia. Eu espero, gente, que vocês tenham conseguido compreender o assunto da aula de hoje. A importância do nome, a importância do sobrenome. Os apelídios também que são importantes. Esses nomes, esses apelídios e os sobrenomes que tem que ser escrito com letra maiúscula. A importância de você chegar em algum lugar, ter sua assinatura. De você chegar no cartório, registrar a sua assinatura, para que num momento de uma necessidade, de uma documentação, que você for escrever seu nome, for assinar, ela possa ser reconhecida naquele cartório. É muito importante isso. A importância dos nossos documentos, da identidade, nós temos a nossa identidade com a nossa foto, com a informação sobre data de nascimento, local de nascimento. A importância do título de eleitor, para que a gente possa exercer a nossa função de cidadão, de votar, de escolher o nosso representante. A importância do registro de nascimento, de quando a criança nasce, ir ao cartório e registrar essa criança. E depois o outro assunto que nós levamos um pouco para a parte de leitura, que é o texto literário e o texto não literário. O que diferencia um texto ser literário de um texto não ser literário? A maneira em que ele é escrito, a função que ele tem do texto literário e do texto não literário. O que seria uma narrativa, o que seria um poema. É muito importante que vocês saibam diferenciar isso. Vocês perceberem que a maioria dos poemas tem as rimas, e a estrutura dele é em versos e em prosa. Já a narrativa tem que ter os personagens, o lugar onde aconteceu, quando aconteceu. Pode ser uma narrativa informativa, pode ser uma narrativa literária também, que tem a função de distrair, como é mesmo uma piada. Então, gente, até a próxima aula.